No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que você deve desativar aí no teu Windows se ele estiver ativado. E outra coisa, vou falar também por que que eu acho que isso é um erro grave da Microsoft. Irei abordar também nesse vídeo o possível problema da atualização do dia 14 de abril, que foi aquela atualização de segurança do Patch Tuesday, que supostamente estaria dando problema aí com o BitLock ativado e estaria aí bloqueando milhares de computadores e de muitas pessoas. A gente vai falar sobre isso aí também. Bom, a primeira coisa que eu quero já falar para vocês é que sim, a Microsoft erra e erra feio, isso é um erro grave, forçar a ativação do BitLock automaticamente quando a pessoa vai formatar o computador. Então, o que acontece? De temporadas em temporadas, a Microsoft ela tem feito isso. Ela coloca e depois ela tira. Mas agora colocou de novo. Então, se você fizer uma formatação, instalar o Windows 11 do zero, formatou o computador, vai instalar o Windows 11. O que vai acontecer? Automaticamente, quando você acabar de fazer a instalação e for para a área de trabalho, ele vai começar a criptografar as suas unidades. E isso é um erro. Eu acho que a Microsoft deveria colocar isso opcional. Ela deveria colocar lá na hora da instalação, tipo assim, uma mensagem. Nós podemos fazer já automaticamente a criptografia das suas unidades por segurança ativando o BitLock. Você deseja fazer isso? Mas não é isso que ela faz. Ela faz e simplesmente a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo isso. Então, baseando-se nisso, primeira coisa que eu quero falar para você, se você utiliza computador comum, desktop, né, que não seja notebook, porque aonde eu vejo a necessidade de você utilizar BitLock ativado? Em notebook, que você carrega para lá e para cá. Porque você pode perder, você pode ser roubado. Aí sim a criptografia ela vai te ajudar, por quê? Porque se a pessoa que achar o teu notebook, ou então a pessoa que de repente furtou esse notebook, quando ele tentar acessar os teus arquivos no SSD ou no HD, estando criptografado, ele simplesmente não vai conseguir porque vai aparecer para ele lá aquela chave de recuperação do BitLock, aquela tela azul. Então, nesse cenário eu acho viável. Agora, desktop, computador está dentro da tua casa. Se você usa BitLock, saiba que é uma coisa assim que, no meu ponto de vista, é totalmente inútil e está causando aí até mesmo um pouco mais de lentidão no teu computador, porque o BitLock, sim, ele gera uma perda de desempenho na máquina quando ele está ativado. Então, por esses aspectos todos, eu acho isso um erro grave da Microsoft e ela deveria repensar nisso, já que agora ela está procurando dar toda a autonomia para a pessoa, né, para a pessoa decidir as coisas, então ela deveria também pensar nessa questão do BitLock. E para você verificar se o BitLock está ativado aí no teu computador e desativar ele, é muito simples. Vem comigo. Você vai vir aqui na pesquisa do teu Windows e vai digitar aqui, ó, BitLocker. Aí ele vai já aparecer aqui, ó, gerenciar o BitLocker. O que que acontece? Se estiver aqui para você escrito aqui, ó, ligar BitLocker, é porque ele está desligado. Vamos supor, Leonardo, acabei de formatar o computador aqui. Então, você acabou de formatar? Entra aqui e veja o que está escrito aqui. Se estiver escrito aqui ligar BitLock é porque está desligado e a Microsoft não ativou isso aqui sozinho para você. Agora, se ela tiver ativado, vai estar aqui mais ou menos isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, eu vou simular aqui para você o que acontece. Ó, vou ligar aqui o BitLock na minha unidade. Eu estou na minha máquina principal, tá? Minha máquina física. Quando você faz a ativação do BitLock de forma manual, ele aparece aqui, ó. Para você conseguir ligar o BitLock, você precisa fazer backup da tua chave de recuperação, porque isso aqui é de extrema importância. Você pode salvar na sua conta da Microsoft, você pode salvar em um arquivo, aí você geralmente bota um pendrive e salva no pendrive, não salva no computador, não pode, tá? E imprimir a chave de recuperação. Ou você também pode copiar essa chave, escrever e anotar em algum lugar. Eu vou aqui botar na conta da Microsoft, que é mais prático aqui para mim. Ele está salvando lá, pronto, salvou, aí você clica aqui em avançar, eu vou só avançar, avançar, avançar aqui e começar a criptografar, ó. Ele começou a fazer. Se você formatou o teu computador, ele chegou na área de trabalho, você entrou aqui, ele provavelmente ele vai estar nesse cenário aqui, ó, criptografando. Ele está fazendo a criptografia da unidade, tá vendo? Então vai ter a opção aqui para você fazer o backup da chave de recuperação. Caso você queira usar o BitLock, então você faça
o backup. E já respondendo o inscrito aqui, ó, o Sérgio, né, ele botou aqui, Leonardo, já aconteceu do BitLock ativar depois da formatação. Isso, Sérgio, tem acontecido realmente. Toda vez que aconteceu comigo, a melhor maneira para mim foi desativar pelo CMD, pois dá para desativar mesmo que o disco não tenha terminado de criptografar. A opção desativar BitLock fica cinza no meu menu. Então, eu não sei por que está acontecendo isso aí com você, Sérgio, porque, ó, observe aqui, ó, ele está criptografando ainda, ele não terminou, mas eu tenho a opção aqui de desligar. Eu posso vir aqui simplesmente, ó, e desligar o BitLock. Eu clico aqui e boto aqui, ó, desligar BitLock, e automaticamente ele começa a fazer aqui a descriptografia, tá vendo? Ele já está desfazendo a criptografia, tá vendo? Então, para mim, aconteceu aqui normalmente. Mas assim, Sérgio, esse comando aí que você usou, eu sei qual comando que é esse. Ele faz a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente está fazendo através da interface gráfica, né? E você está fazendo via CMD. É válido do mesmo jeito e vai desfazer aqui a criptografia. Aqui no caso aqui ele já acabou de fazer a descriptografia e aparece aqui, ó, BitLock desligado. E assim dá para você verificar em todas as unidades que você tem aí, tá vendo? Se tiver ligado, desliga, a não ser que você queira usar e saiba o que você está fazendo. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, e questão da atualização do dia 14, atualização de segurança, que corrigiu muitas vulnerabilidades, uma atualização importante. Infelizmente, pessoal, está sendo divulgado informações aí na internet que não são assim tão verdadeiras. Eu vou mostrar para você aqui, tecnicamente, o que está acontecendo e que cenário. Primeiro, se você desligar o BitLock, como eu te ensinei aqui, você não corre risco nenhum que apareça aquela tela de recuperação do BitLock para você. Mesmo que você, de repente, tenha o bug aí que a atualização trouxe. Eu vou falar por que esse bug aconteceu, né? Por que esse bug está acontecendo e que cenário específico. Porque a própria Microsoft deixou isso claro lá no próprio patch note lá da atualização. A gente vai checar tudo isso aqui e eu vou te explicar tecnicamente o que acontece. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui uma matéria que saiu hoje aqui no Windows Latest. Eles botaram aqui, ó, não, a atualização KB 508.3769, que é a KB, tá? É a KB que eu estou falando do dia 14. Do Windows 11 não está causando telas azuis da morte, BSODs, né? Ou loops da morte, aqueles loops infinitos. E você não precisa removê-la. Por que eles fizeram esse artigo aqui? Porque muitos portais têm divulgado isso aqui, que a atualização está quebrando o Windows, que a atualização está criando tela azul e não sei mais o que, loop, reinicialização direta no computador, e não é bem por aí, né? Eles explicam aqui, inclusive, pessoal, que na investigação deles aqui, ó, a investigação revelou que se trata de um relatório gerado por inteligência artificial com base em menos de 5 reclamações em fóruns. E você sabe que essa questão de tela azul não está ligado só à questão de atualização corrompida, atualização problemática, né? Então isso aqui é muito pouco para você criar uma situação assim de alarde como o pessoal tem feito aí. E é isso que o pessoal aqui do Windows Latest, eles chamam a atenção. Inclusive aqui eles são até mais específicos, eles mostram lá o fórum da própria Microsoft, aqui ó, com 4 usuários identificados relatando o problema. Né? Então, quer dizer, isso aqui é muito pouco para você ter uma base. A própria Microsoft, ela mesma, ela não está ciente desses problemas aqui. O único problema que a Microsoft está ciente, inclusive ela relatou isso, é justamente o problema da questão do BitLock. Inclusive eles falam até aqui, ó, quais são os problemas conhecidos no Windows 11. Né, na KB aí, na última atualização do dia 14. Ó, de acordo com a documentação de suporte oficial, a Microsoft está ciente pelo menos de 2 problemas. Um deles aciona a tela de recuperação do BitLock quando uma configuração de política de grupo do BitLock não recomendada é utilizada. Então, isso aqui é um cenário, tá? Para que aconteça o problema. O outro cenário é a pessoa estar com o BitLock ativado, entende? Então a pessoa precisa estar com o BitLock ativado e a pessoa precisa ter alterado isso aqui consciente ou inconscientemente, eu já vou explicar por quê, essa tal configuração aqui na política de grupo do BitLock, que por padrão ela não dá problema, só está dando problema em cenários de pessoas
que alteraram. Por isso que inicialmente a Microsoft até falou que era mais voltado para a empresa, porque a empresa tem gestores de TI que alteram as políticas de grupo, altera isso, altera aquilo, né? Mas assim, até em uma outra postagem, a Microsoft ela ampliou também para usuários domésticos, porque infelizmente, né, pessoal, o usuário doméstico, às vezes, ele segue muitas dicas de tutoriais, ele roda scripts no computador, que pode também alterar isso aqui e dar o problema, só para você entender o cenário. Agora, o que a Microsoft ela disse? Aqui, ó. No próprio patch note dela, do dia 14 de abril, foi essa atualização aqui de segurança, tá vendo? E isso, de certa forma, está também ligado, associado à questão do novo certificado. Eu vou explicar tecnicamente para você entender. Bom, descendo aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, problemas conhecidos nesta atualização. Dispositivos com uma configuração de política de grupo do BitLock não recomendada. Por que não recomendada? A Microsoft não recomenda que utilize essa configuração, utilizar do jeito padrão, como vem no Windows. Podem precisar inserir sua chave de recuperação do BitLock. Aí, se a gente maximizar aqui, a gente vai ver aqui, ó, sintoma. Alguns dispositivos com uma configuração de política de grupo do BitLock não recomendada, pode precisar inserir sua chave de recuperação do BitLock na primeira reinicialização, após a instalação desta atualização. E mesmo assim também na primeira só, tá? Que aí o sistema entende que é algo seguro e ele vai desbloquear. Na verdade, isso aqui, pessoal, é uma segurança, por isso que o BitLock bloqueia. E ele bloqueia porque ele entende que algo pode ser perigoso. Eu vou explicar para vocês vão entender. Este problema afeta apenas um número limitado de sistemas nos quais todas as seguintes condições são verdadeiras. Presta atenção, a Microsoft usou aqui até caixa alta em todas para poder justamente chamar atenção. Ou seja, para que este bug desta última atualização aconteça, é necessário que todas essas coisas que eles vão falar aqui agora esteja presente no computador da pessoa. E uma grande observação aqui, ó, é improvável que essas condições sejam encontradas em dispositivos pessoais, ou seja, de usuário doméstico, usuário comum, que não sejam gerenciados por departamentos de TI. Só que, assim, qual o grande problema disso? Um outro artigo aqui, ó, ela abrange isso aqui, tá vendo? Para usuários domésticos também. Por quê? Porque a Microsoft ela entendeu que muitas pessoas, infelizmente, mexe no registro do Windows, coisa que o usuário comum não deveria fazer, seguindo dicas tutoriais de internet, pessoas que rodam scripts que baixam lá no GitHub para poder melhorar a segurança do computador, ou então para mexer com telemetria e não sei mais o que, e acaba ocasionando no problema. Por isso que ela colocou aqui de forma mais abrangente. Mas voltando aqui para o patch note, a primeira coisa que precisa acontecer para que o bug venha a se manifestar é o BitLock da pessoa estar ativado no sistema operacional. Coisa que eu já te ensinei como que você faz para desativar ele, para desligar ele. Outra coisa, a política de grupo configurar perfil de validação de plataforma TPM para configurações de firmware UEFI nativas está configurada e o PCR7 está incluído no perfil de validação, ou a chave de registro equivalente foi definida manualmente. Esse que é o problema. Eu estou aqui com o meu editor de registro, eu abri aqui o GPDit. A configuração é essa aqui, ó. Abri aqui para vocês verem. Por padrão, vem assim, ó, não configurado. Se no computador da pessoa, mesmo que ela esteja com o BitLock ativado, essa função aqui, ela estiver não configurado, não vai dar o bug. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas pessoas, seguindo tutoriais e tal, elas vêm aqui e botam aqui habilitado. Esse é o grande problema. Ou rodam scripts aí no computador que também geram essa mesma situação. Eu vou falar para vocês agora os principais exemplos aqui de como essa configuração ela é alterada na prática. Primeiramente, alterada manualmente via editor de política de grupo, né, o GPDit. Outra coisa importante, tá? Isso aqui acontece em versão própria acima, versão home. Ela não tem, as versões mais básicas do Windows, ela não tem o BitLock, então isso aqui não vai acontecer, você pode ficar despreocupado. E essa alteração manual, o caminho mais comum que o pessoal geralmente faz, tá, pessoal? É justamente o quê? São através de dicas e tutoriais na internet.
seja canais ou sites aí, tutoriais como segurança máxima ou otimização, entendeu? Que tem na internet. Então, o usuário seguindo essas dicas, ele vai até essa configuração aí que você está vendo na tela e altera isso aí. Porque essa alteração aqui do PCR7, habilitado e tudo mais, o que ele faz? Ele força o BitLock a ser extremamente rígido. E por consequência disso, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar travando o sistema se qualquer detalhe da inicialização, como o certificado de 2023, né, o novo certificado, mudar. Porque, basicamente, o que essa atualização do dia 14 ela faz, pessoal? Porque, para você que não sabe, deixa eu explicar aqui para vocês. A Microsoft ela vem implementando o novo certificado através do Windows Update. Tá? Nos últimos meses, aí, através de outras atualizações, a Microsoft inseriu aí já o novo certificado no firmware, na BIOS aí de milhões de PCs. Então, com essa atualização atual, do dia 14, que é a KB 508.3769, ela tenta finalmente substituir o inicializador antigo pelo novo, assinado em 2023. Porque na prática funciona assim. O novo certificado, o UEFI CA 2023, ele já está, através das atualizações, ele já está aí no teu computador. Tá? O seu dispositivo já possui já o novo selo de aprovação. Lá, gravado lá no banco de dados da placa-mãe. Que inclusive a atualização no nosso Windows Update lá apareceu com o BD, né? Que é justamente a atualização do banco de dados. Só que existe o gerenciador de inicialização. Então o que acontece na prática? Embora a placa-mãe aceite a nova assinatura, beleza, tá lá. O arquivo que realmente inicia o Windows no seu SSD ou no seu HD ainda é a versão assinada com certificados antigos. E é justamente aí que acontece o conflito, porque o erro da atualização KB 508.3769, ele ocorre justamente quando o Windows tenta atualizar esse arquivo para a versão de 2023, mas ele encontra uma trava com a política do PCR7, que é justamente essa configuração aqui do PCR7, quando não está no modo padrão. Então ele acaba entendendo que essa mudança é algo que não é muito seguro. E por isso ele dá aquela tela de bloqueio lá da chave de recuperação do BitLock. Aqui, ó. Precisa o BitLock estar ativado e precisa que essa configuração aqui ela tenha sido feita. Entendeu? No computador da pessoa. E outra coisa também, ó. As informações do sistema, né, relatam que a vinculação do PCR7 ao estado de inicialização segura é não possível. Então também tem que ter esse cenário aqui, ó. E geralmente, se o teu computador, principalmente se o teu computador tiver aí com o BitLock desativado, ó, você vem aqui na pesquisa do Windows e digita aqui, ó, informações do sistema, tá vendo? E aqui está o PCR7 aqui, ó, configuração PCR7, avaliação necessária para exibição. Ou seja, meu aqui está tranquilo, até porque eu estou com o BitLock desativado. Agora, se o meu aqui estivesse não possível escrito aqui, aí eu poderia ter o problema. Por quê? Porque essa configuração aqui provavelmente ela foi alterada. E outra coisa, pessoal, eu vi em um determinado vídeo aí na internet, a pessoa mostrando e comprovando o bug que está acontecendo até em computadores normais e tudo mais. E é estranho porque apareceu essa tela de erro aí para a pessoa, né? E se você observar aqui embaixo, tá vendo? Ó? Tá vendo o tipo de erro aqui? Ó? Esse tipo de erro aqui, diferentemente de um erro comum de drive ou de, por exemplo, uma atualização corrompida, né? Que possa ter sido causado por atualização, isso aqui está ligado a negócio de licença. Esse erro, para vocês entenderem, ele geralmente acontece quando o Windows ele acaba percebendo que, tipo assim, arquivos vitais de licenciamento ou chaves de registro relacionadas à ativação, elas foram modificadas ou então estão corrompidas. Então é muito estranho aparecer esse tipo de erro aqui na situação do BitLock, né? Eu achei estranho. Isso aqui geralmente acontece quando a pessoa ela usa no computador ativadores, esses ativadores aí para poder ativar o Windows, ou então o serviço KMS, ou seja, ativações por meios não oficiais. Então isso aqui parece aqui que esse negócio aqui é um problema relacionado à questão do licenciamento do Windows, né? Não a questão dessa parte técnica toda que eu expliquei para vocês aí da questão do BitLock. E para você que de repente, Leonardo, infelizmente eu não sei o que aconteceu, mas aqui o meu computador está bloqueado. O que você vai fazer? Não estou conseguindo entrar, está aparecendo aquela tela, eu não tenho a chave de recuperação. Você vai até um outro computador ou até mesmo no celular e você vai entrar na conta da Microsoft. Eu vou deixar o link aí direto para você. Aí você vai fazer login nessa conta. Aqui, chegando na sua conta Microsoft, aí você vai vir aqui em dispositivos, aí você vai procurar aqui o seu computador
Eu tenho vários aqui, que eu tenho várias máquinas de teste aqui, tá? Mas eu vou utilizar a minha máquina principal, que é essa daqui. Eu vou maximizar aqui e vou vir aqui em Veja os detalhes. Aí nessa tela aqui você vai clicar em gerenciar a chave de recuperação. Isso aqui é para quem está com o computador já bloqueado. E aqui vão aparecer as chaves de recuperação. Eu tenho que ter uma porção que eu faço vários testes aqui, mas a última geralmente, tá, que você fez, vai estar aqui para o final. A minha, por exemplo, está aqui, ó. A que eu fiz hoje, aquela hora que eu liguei o BitLock, tá vendo, ó? 29/4. Tá vendo? Aí a chave, isso aqui é a identificação da chave, tá? Não é esse código aqui, é esse aqui, ó. Ó, você copia ou anota, né? E quando você chegar lá no teu computador que está travado, que está bloqueado, naquela chave de recuperação do BitLock, você entra com essa chave aqui. E outra coisa importante, tá? Eu não estou aqui afirmando nada, mas você sabia que eu poderia, se eu quisesse, eu poderia arrumar um cenário aqui na minha máquina, alterando essa configuração e tudo mais, para poder replicar esse erro e de repente falar para vocês, ó, aqui, ó, aconteceu comigo. Tecnicamente, eu poderia simular esse erro aqui. Não estou falando que alguém tenha feito isso. Eu estou levantando uma questão, porque como você viu, o cenário é muito específico para que esse erro venha a acontecer. Tá bom, meu querido? Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e, como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.